porque na computação clássica a otimização normalmente ela traz alguns desafios e a computação quântica promete trazer respostas melhores no futuro para esses desafios. Tem uma visão de futuro muito boa, ele é sempre muito ligado nos assuntos que virão, né? Ele procurou saber se existia alguma coisa no Brasil de computação quântica, tentou até algumas parcerias no exterior, mas não teve muito sucesso, e aí ele achou a Dobslit, algoritmo quântico para otimização de peso na estrutura de veículos leves. Basicamente, ele é um algoritmo que se esforça para fazer uma otimização na estrutura do próprio veículo e de qualquer objeto, qualquer coisa que esteja dentro desse veículo, né? Então isso tem um interesse especial da indústria automobilística e esse projeto, inclusive, ele tem o patrocínio da Tesla, a produtora de veículos elétricos, né? Eu gostaria de me apresentar, meu nome é Giovanni, esse aqui é o Ângelo, o Kevin. Nós somos estudantes de ADES da FATEC Carapicuíba e o nosso trabalho, professor, foi para a gente escolher uma empresa de computação quântica e fazer uma reportagem sobre ela. A gente escolheu a Dobslit, que é uma empresa brasileira. Certo. Vimos também que vocês já participam da parte da educação, vocês têm alguns cursos, fornecendo computador do Senai. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é mais sobre a empresa, qual é exatamente o ramo da Dobslit, o que motivou você a fundar ela, certo, e quais são as principais áreas de atuação. Tá ótimo. Bom, a Dobslit surgiu em 2021 como uma spin-off da Federal de São Carlos. Naquela ocasião, nós já estávamos organizados como um grupo que procurava fazer a desmistificação da computação quântica e depois, em 2021, nós oficializamos a nossa ida ao mercado, né? E aí nós fundamos a Dobslit. E a Dobslit atua exclusivamente com o desenvolvimento e a promoção de tecnologias quânticas. É uma empresa pioneira nesse segmento, tanto que está na nossa razão social, que é Dobslit Serviços e Tecnologias Quânticas Limitada, né? Então é um segmento que nós praticamente estamos inaugurando do ponto de vista comercial no Brasil. Legal, e como é que foi esse processo de criação da empresa? Como é que você pegou o seu foco, falou, galera, computação quântica, bora, vamos? O que motivou a dar os primeiros passos? Bom, essa é uma pergunta legal porque isso tudo foi nascendo, na verdade, como uma conjuntura. Então, nós já sabíamos da existência de startups de computação quântica no exterior. O assunto ainda hoje tem pouca maturidade, né, tecnológica, mas é importante que existam startups que dialoguem com o mercado justamente para colher as necessidades da indústria, das empresas de uma forma geral, e poder refletir isso de uma forma assim que traga valor, ou que pelo menos tente trazer valor com o que a gente tem hoje. Então, foi uma proposta que nasceu praticamente mutuamente no grupo que havia na UFSCar na época, né? Então, aí nós tomamos coragem e decidimos abrir a empresa. Vou uma pergunta um pouco mais delicada, porque nós, no Brasil, nós sabemos que tem pouco investimento na parte da ciência. Você comentou bastante que a faculdade foi bem uma parte fundamental da criação. Gostaria de saber como foi, se vocês, por exemplo, já participaram de algum projeto de incubação, ou até mesmo algum projeto de programa de ação do governo, tipo o PIC da FAESP, ou se você tem algum investidor privado, alguma coisa assim. Bom, nós temos alguns incentivos que são incentivos governamentais, né? Por exemplo, nos nossos projetos que são tocados junto a unidades Embrapi, nós temos o apoio do Sebrae, por exemplo, né? O Sebrae ele nos ajuda em uma fração do projeto. Nós estamos pleiteando algumas coisas através de algumas oportunidades de fomento também, né? E a UFSCar foi o nosso berço, né? Então, nós somos muito gratos a essa instituição que nos ajudou a fazer a reunião em primeiro lugar,
a reunião de pessoas que têm uma mentalidade parecida, que gostam da mesma área, né? Isso aconteceu lá dentro, por isso nós somos gratos, né? E, e em segundo lugar, com o conhecimento, com as pessoas que nos ajudaram, né, em todos os momentos. Então, dessa forma, nós chegamos até aqui. Mas nós fazemos também muitas coisas por nossa conta também, né? Empreender no Brasil é uma atividade assim de um pouco difícil, mas nós estamos conseguindo ter algum sucesso. Agora, eu vejo uma empresa bem acadêmica, subindo a faculdade, tudo. Vocês têm alguns papers publicados, artigos? Sim, bom, nós nos preocupamos mais com patentes, né? Então, hoje nós temos a proposição de 3 patentes, que duas estão sendo feitas em conjunto com os órgãos que estão nos ajudando, as unidades Embrapi, né? E uma está sendo pleiteada de forma independente, né? E nós apoiamos, na verdade, sempre pessoas que estão na pós-graduação, que estão envolvidas nos nossos projetos. Nós patrocinamos de uma forma indireta, com muito gosto, né? Inclusive tem projetos aqui que são baseados em tese de mestrado e doutorado, projetos variados, né? Então, nós acabamos apadrinhando esses projetos de uma forma indireta, né? Olha, eu estou um pouco meio leigo nessa área de desenvolvimento acadêmico. O que seriam essas unidades Embrapi? Embrapi é um órgão de fomento de projetos, né, que é ligado a várias ICTs no Brasil. São locais que realizam projetos com apoio de mão de obra especializada nas universidades, por exemplo, ou em centros de pesquisa. Existem vários, cada um tem uma tônica. É, por exemplo, o mais alinhado com o que a gente faz hoje é a unidade Embrapi do Senai Cimatec, que é uma unidade de tecnologias quânticas, fica lá em Salvador, na Bahia. Mas existem outras que têm outras tônicas, né? Por exemplo, unidades que se preocupam em pesquisar e executar projetos de ciência de materiais, engenharia civil, e assim vai, né? Então são outras áreas e muitas empresas se unem à unidade Embrapi para realizar algum tipo de projeto que necessite mão de obra especializada que é abundante nas universidades. Você também mencionou bastante o Senai, também você oferecer um computador quântico no Senai. Como é que foi essa conexão entre a sua empresa e o Senai? Isso é muito legal. Isso foi há praticamente 2 anos atrás. Nós recebemos um comunicado de um diretor da escola, o então diretor da escola na época, que é uma unidade do Senai que é só de TI. Isso é um pouco raro na rede Senai, mas essa unidade em particular, ela é só de TI. Então, lá em São Caetano do Sul, onde ela fica, existem a parte toda de inteligência artificial, desenvolvimento mobile. Eles têm grandes parcerias com empresas big techs do tipo Google, Microsoft, só que não havia nada na ocasião de computação quântica. E esse diretor, que tem uma visão de futuro muito boa, ele é sempre muito ligado nos assuntos que virão, né? Ele procurou saber se existia alguma coisa no Brasil de computação quântica, tentou até algumas parcerias no exterior, mas não teve muito sucesso, e aí ele achou a Dobslit, né? Que já tinha naquele momento uma parceria estratégica com uma empresa chinesa, produtora de computadores quânticos educacionais, e nos escreveu pedindo mais informações, e assim nós começamos a negociar com ele. Não foi fácil, porque é um ramo que praticamente não existia no Brasil, como até mesmo era desconhecido de pessoas que trabalhavam com inovação também, por incrível que pareça, né? Muitas pessoas nem sabiam o que era, e assim nós conseguimos fazer essa venda para o Senai do dispositivo, juntamente com o treinamento.
como tudo é muito novo, nós treinamos o corpo docente do Senai como professores multiplicadores desse conhecimento fundamental de computação quântica. E hoje o equipamento está instalado lá em São Caetano do Sul, na Escola Paulo Scaff, onde são realizados cursos, o pessoal está prospectando oportunidades, possibilidades de uso do equipamento como uma ferramenta educacional. A computação quântica, ela é uma tecnologia que, embora, como eu disse agora há pouco, ela esteja com pouca maturidade e existam poucos casos de uso para a indústria, ela apresenta um potencial enorme e indústrias de variados segmentos estão testando essa tecnologia, procurando estar posicionadas no futuro para que tirem proveito dela. Então, nós fizemos uma pesquisa, por exemplo, junto à Embraer, e vimos que as grandes produtoras do setor aeroespacial, todas elas praticamente já tinham projetos na área de computação quântica e outras tecnologias quânticas também, porque nesse grupo existem outras tecnologias como sensores e tecnologias como comunicações, né? Então, a Embraer se sentiu sozinha nesse meio e agora está tomando uma atitude, né, procurando fazer um projeto piloto para entender essas tecnologias. Agora vou falar um pouco mais sobre as aplicações de computação quântica dessa área e outro totalmente uma aplicação, que é para quebra de criptografia. Sim. Qual é a área que vocês estão mais trabalhando? Sim, hoje nós trabalhamos em 4 segmentos. O principal segmento hoje nosso é o software, chamamos de Quantum Software. E dentro desse segmento existem várias sub-áreas, né? Então, por exemplo, tem o famoso Quantum Machine Learning, que une a computação quântica ao Machine Learning para tirar proveito das duas coisas. É uma área muito nova, tem pouca coisa ainda, mas há uma potencialidade muito grande de exploração. Tem também algoritmos no campo da transformada de Fourier quântica. O campo da otimização também é um segmento muito explorado, porque na computação clássica a otimização normalmente ela traz alguns desafios e a computação quântica promete trazer respostas melhores no futuro para esses desafios. E o segundo segmento que nós atacamos também é o desenvolvimento de sensores quânticos e transceptores fotônicos, em parceria com a USP de São Paulo. Nós temos também uma área especial para segurança da informação, com o desenvolvimento de dispositivos e software para a área, né? E a parte educacional, que nos é muito cara, porque nós acreditamos que as ciências quânticas como um todo, elas precisam ser desmistificadas antes de tudo, tanto para as empresas quanto para o público geral, porque as tecnologias quânticas ainda não participam do hall de conhecimentos das pessoas. Nós vemos poucas coisas de física quântica na escola, né? No ensino médio existem poucas páginas que são tratadas já no finalzinho do curso, quando o estudante já está cansado, querendo ir embora dali, né? Então isso fica no imaginário como uma coisa muito distante, às vezes até relacionada com alguma coisa de ficção científica, algo assim. Então isso não é próximo das pessoas e nós estamos aproximando esses conhecimentos das pessoas, respaldado por ciência, né, sempre nos pautando por conhecimentos sólidos que estão comprovados, né, que são trazidos pelas grandes universidades e as grandes empresas, e assim nós estamos disseminando a computação quântica de uma forma responsável. Beleza, vimos que você tem curso relacionado à computação quântica. Quais são os alunos que têm acesso direto aos computadores ou algo mais ao servidor na nuvem? Sim. Bom, no momento nós estamos com a venda de pacotes de cursos, principalmente para empresas e centros de pesquisa.
Atualmente nós não temos cursos para estudantes independentes, usuários que queiram fazer um curso online, ainda não temos isso. Então os cursos estão condicionados aos computadores quânticos da nossa parceira SpinQ. Assim nós temos feito até agora, né? No futuro nós pretendemos fazer outras modalidades também, de cursos, né? Eu já participei como professor a convite de algumas entidades. Uma delas é o Instituto César do Recife. Eu fui professor num curso chamado Computação Quântica para Negócios. É um curso voltado a executivos, pessoas da área de gestão, que querem conhecer a computação quântica de uma forma assim mais alto nível. Não querem entrar tanto nos detalhes, mas querem saber o que é essa tecnologia, para onde ela vai e por aí vai. Ok, a gente sabe também que vocês trabalham com computadores quânticos de segunda geração. Você poderia explicar o que define um computador quântico de segunda geração, qual a diferença dele com o de primeira? Eu acho que houve uma certa confusão aí. Na verdade, nós trabalhamos com tecnologias quânticas de segunda geração. Isso é uma distinção que é feita das tecnologias quânticas de primeira geração. Basicamente é assim, a primeira geração de tecnologias quânticas, ela fez parte de um grupo de tecnologias que algumas estão por aí, outras já não estão mais. Vou dar alguns exemplos. O CD, que hoje já praticamente não é muito usado, né? Ele tem o laser de leitura e ele é uma tecnologia de primeira geração. O laser, aquele pointer de laserzinho de fazer palestra, o laser que nós conhecemos, famoso, ele é uma tecnologia de primeira geração também. Os televisores de tubos de raios catódicos, os próprios microprocessadores convencionais, né, os equipamentos de MRI, de medicina, tudo isso participa de uma primeira geração de tecnologias que tiram proveito de coisas que são da mecânica quântica, mas se distinguem da segunda geração, que traz 3 grupos, por exemplo, a computação quântica, que é um grupo, os sensores quânticos, que é outro grupo, e as comunicações quânticas, né? Ela se distingue basicamente por ser mais refinada. Você consegue manipular o que está ali dentro de uma forma individual, né? Então, você tira proveito de propriedades como o emaranhamento, superposição, tunelamento quântico. Então, é um refinamento da primeira geração, a grosso modo, né? Estou falando assim muito em termos gerais. Mas então, existem essas 2 gerações, e hoje está no começo essa segunda geração. A computação quântica e a comunicação quântica são as tecnologias que estão provavelmente mais à frente. Os sensores ainda estão com menos maturidade, mas basicamente é isso. Temos um futuro longo aí pela frente para a segunda geração. Eu vi que também esse negócio era algo bastante técnico. Eu deveria saber quem é essa descrição de tecnologia de computadores. Nem saber que a gente já usava tecnologias quânticas no nosso dia a dia. Pois é, nós já usamos, né? Tá nos nossos processos do dia a dia. Nós estamos usando aqui para fazer essa videoconferência, né? Os microprocessadores, eles têm fenômenos quânticos ocorrendo aí nos transistores internamente, né? Então, faz parte de tudo que a gente usa. A gente só não tem muita familiaridade com isso. Quando a gente fala de quântico, em muitos lugares você vê as palavras espanto, estranho, fenômeno estranho, um monte de coisa assim, né? Mas quando você pega para ler, por exemplo, um livro desse aqui, esse livro eu ganhei de presente do meu amigo Warley. Esse livro ele é muito bom porque ele desmistifica essas coisas e são coisas que são fenômenos naturais, né? É uma teoria que está sendo desenhada há mais de 100 anos. Ela é uma das teorias com maior número de evidências colhidas, né? Mas, como toda teoria, ela é sujeita a mudanças. No futuro, nós podemos ter uma outra interpretação disso tudo,
quem sabe, né? No passado já tivemos outras, hoje nós temos uma que foi escolhida como a mais, dentre todas, a que tem mais consenso, né? Então, no futuro, isso pode ser amadurecido, virar outra coisa, né? Hoje é o conhecimento que nós temos. Lá eu gostaria de saber mais sobre o senhor. Como é que é a sua jornada? Como é que foi desde o ensino médio, faculdade, até chegar nessa empresa inovadora? Essa pergunta é legal. Eu entrei na computação quântica por um caminho que é um menos usual. Normalmente, quem sabe de computação quântica veio pela física. Hoje, temos pessoas que vêm pela computação, não são poucas pessoas, né? E eu sou uma delas, mas é uma novidade para o cientista da computação ou para o engenheiro da computação esse novo paradigma, porque ele é muito diferente da forma convencional de você fazer computação. Então, eu me interessei por computação não convencional, mais ou menos da época que eu tinha uns 15 anos de idade, e comecei a pesquisar sobre as formas diferentes de computar. Existem formas que não participam do nosso dia a dia, por exemplo, a computação baseada em spintrônica ou computação baseada em DNA, são coisas que foram concebidas, tem pesquisas, mas dentre todas essas formas de computação não convencionais, a que mais se destaca hoje, a que tem mais, que é mais promissora é a computação quântica. E eu vim por esse caminho. Então, me interessei por aí e me uni ao grupo, que hoje na empresa é a maioria, do pessoal que fez física, engenharia física, né, os cursos correlatos. Então, é necessário que em uma empresa de computação quântica existam profissionais que conheçam das duas áreas. Um profissional que vem da física e só estudou física, provavelmente ele vai ter alguma lacuna de conhecimento na parte de computação. E vice-versa, o profissional de computação ele não vai ter o conhecimento aprofundado de física. Então essas duas partes, essas duas áreas, precisam se conversar para que surja, para que nasça algo interessante para o mercado, para a resolução de problemas do dia a dia. Não sei se eu respondi a pergunta completa. Não, foi legal. Então, parte disso, qual seria a dó para ela? Qual seria o projeto que fizeram esse qual o projeto do cartão de visita? Aqui nós resolvemos isso, além da facilidade da Embraer. Sim. Vou falar sobre alguns projetos. Seria isso que você quer saber? Exatamente. Alguns projetos. Bem, hoje nós temos 4 projetos de destaque. O primeiro projeto que eu posso dizer para você é um projeto que está sendo feito em parceria com o Senai Cimatec, lá de Salvador, da Bahia. É um algoritmo quântico para a otimização de peso na estrutura de veículos leves. Basicamente, ele é um algoritmo que se esforça para fazer uma otimização na estrutura do próprio veículo e de qualquer objeto, qualquer coisa que esteja dentro desse veículo, né? Então, isso tem um interesse especial da indústria automobilística. Ele é feito no âmbito do Rota 2030, que é um programa do governo para incentivar projetos para a indústria automobilística. E o legal é que ele é testado num carrinho elétrico de Fórmula SAI. Não sei se vocês já viram esses carrinhos de Fórmula SAI. Ele é um veículo que corre mesmo em pistas de automobilismo, lá na cidade de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro. E é um projeto muito sério, o pessoal realmente faz um ótimo design, né? Nós ajudamos eles a fazer o equilíbrio de carga e eles também nos ajudam a testar isso na prática, né? E esse projeto, inclusive, ele tem o patrocínio da Tesla, a produtora de veículos elétricos, né? O outro projeto é um projeto de controle de qualidade de soldagens
E tem uma coisa interessante sobre esse projeto, que ele foi a primeira contratação de um projeto envolvendo computação quântica no Brasil, um projeto industrial. Ele foi feito por uma empresa chamada EBSE, é uma grande caldeiraria produtora de tubulações para o setor de óleo e gás, e nós avaliamos de uma forma automatizada um processo chamado cladeamento. Cladeamento, ele é um revestimento feito com soldas, né, que até então era feito por um braço robótico, mas estava sujeito a defeitos. Poderia ocorrer ali, como, por exemplo, trincas, bolhas, problemas que poderiam comprometer a estrutura da tubulação, que antes eram avaliados por um operador de uma forma manual. E hoje nós avaliamos tudo isso de uma forma automatizada por visão computacional, num projeto híbrido que une a inteligência artificial à computação quântica. Esse é um projeto. O outro projeto é o Dob Maps, que é um roteirizador logístico que verifica a melhor rota dentro de um número de pontos. Ele tem utilidade para o setor de entregas, para o setor de aviação, qualquer setor que tenha importância na roteirização. Isso pode representar uma economia imensa de combustível, de tempo, e nós estamos modelando isso para que tenha uma interface amigável, intuitiva e que roda nos computadores quânticos. É bem verdade que ainda não há vantagem significativa sobre os computadores convencionais, clássicos, né? Mas ano a ano nós temos anúncios muito positivos da indústria que trazem o hardware mais aperfeiçoado. Então nós conseguimos tirar proveito ano a ano com os nossos algoritmos do hardware, justamente, que é feito por grandes empresas e disponibilizam esses computadores na nuvem, que nós utilizamos pela nuvem, né? E mais um último exemplo muito legal é o processo de aceleração do Senai São Paulo, que nós estamos passando, em parceria com a Embraer, num projeto piloto, que usa o Quantum Machine Learning para fazer manutenção preditiva, que é uma forma de fazer antecipar problemas em máquinas na Embraer. Esse projeto vai ser apresentado em dezembro na Fiesp e já está em fase de construção, junto com o Senai. Mas nós temos outros também, eu não vou detalhar muito, senão vou ficar algumas horas aqui falando. Pode ser Embraer, nossa. Realmente são muitos projetos ali que vão impactar muito no dia a dia das pessoas. Esse que você comentou da rota de entregas, eu já me envio já mais para frente, começar quando, né, obviamente, o governo permitir que tenha entrega via drone, né? Mas imagina os drones terem uma rota bem correta, assim, calcular. Nossa, meu... É verdade. Muito interessante. E nós estamos crescendo muito, é isso que você falou, Ângelo, é muito importante. Você pegou um caso de uso que pode ser facilmente adaptado aqui no Dob Maps. Hoje ele se preocupa só com rotas terrestres, mas ele pode ser adaptado a rotas aéreas, sem problema. E o que acontece? Imagina hoje que nós temos... Se você olha para o céu hoje, você praticamente vê, se você mora numa grande cidade, você vê de vez em quando um avião, um helicóptero. Você não vê tantas aeronaves assim, tantos objetos no ar, né? Mas com a popularização disso que você falou, das entregas de drones, dos eVTOLs, no futuro a expectativa é que existam muitos outros objetos que estejam voando, né? Sabe-se lá quais serão no futuro. E vai precisar haver uma coordenação de tráfego aéreo para esses dispositivos. E hoje a computação convencional ela não dá conta de coordenar tantos dispositivos assim. Isso se torna um problema computacionalmente difícil e a humanidade precisa de alguma resposta para isso. Talvez seja a computação quântica, esperamos que sim, né?
Então, é o que se apresenta como uma possível resposta. Então, satélites necessários, né? Já tem um grande tráfego de satélites no espaço e os organismos Sim. internacionais estão cada vez mais precisando desenvolver alguma tecnologia para gerenciar isso. Exato. Esse é um caso também preocupante, né? O lixo espacial também é outro caso muito preocupante. E em matéria de satélites também existe uma coisa legal, alguns projetos que envolvem comunicações quânticas, que aí já é um outro segmento, que é uma forma de você estabelecer comunicações seguras a distâncias que ainda não são muito grandes, assim, dentro de um país, né, dentro de uma cidade. Alguns experimentos já foram feitos a milhares de quilômetros, experimentos científicos, mas comercialmente nós não temos nada ainda que estabeleça isso a distâncias muito grandes. Elas têm algumas limitações importantes pelo sinal que é transmitido, né, pela natureza do sinal, mas é um ramo muito legal também, né, que envolve o espaço, envolve satélites. Qual o futuro da Dog? Você, por exemplo, pensa em disponibilidade de capital aberto, você precisa ou começar a desenvolver hardware, software, qual seria o futuro? Onde você imagina a Dog e estaria daqui a 10 anos? Essa é uma excelente pergunta, né? Eu não sei se eu consigo te responder de uma forma muito assertiva, porque tudo é novidade para a gente, né? É uma startup, então as coisas acontecem de uma forma muito rápida e inesperada. O que nós pretendemos fazer é continuar trabalhando nos projetos que nós começamos, para que não fique nenhuma ponta solta, né? Nós queremos ir do começo ao fim, tudo. E nós queremos profissionalizar cada vez mais esse segmento. Hoje, esse segmento já conta com algumas startups, algumas empresas. Até então, tudo era feito de uma forma muito num ambiente laboratorial, dentro de locais que não têm uma preocupação com fazer um produto bem acabado para o usuário, né? Então, a preocupação do físico que está numa universidade não é fazer um produto acabado. Essa é uma responsabilidade das empresas, que pegam a ciência fundamental e empacotam dentro de alguma coisa que vai ter utilidade para alguém. Então, nosso objetivo, nossa meta é servir, né? Precisamos servir o público trazendo essas tecnologias de uma forma que seja útil às pessoas, né? Então, não sei dizer para você onde nós vamos estar daqui a 10 anos. Talvez eu veja esse vídeo daqui a 10 anos e até dê risada disso, mas nós estamos nesse processo aprendendo muita coisa, conhecendo muitas pessoas, muitas empresas e fazendo o que a gente acha que deve ser feito. E também tendo muita diversão nesse processo. É muito legal, né? Aprender essas coisas novas também traz um contentamento, uma alegria muito grande. Perdão. Quando você comentou sobre o projeto na questão da indústria automotiva, e no caso vocês estão trabalhando no algoritmo em trabalhar justamente o peso, né, do carro, né? Sim. E você disse que vocês estão tendo parceria com a Tesla, mas isso seria somente só para carros elétricos ou tem Não, uma pretensão carros a combustão? A parceria, na verdade, é do Goitacar com a Tesla. Nós temos a parceria com o Goitacar. Tá. Então, desculpa, a outra parte da sua pergunta? Seria somente carros elétricos ou se envolveria carros a combustão também? Na verdade, esse projeto ele foi feito inicialmente pelo Rota 2030, que tem a preocupação com carros, indústria automotiva. Mas ele pode ser adaptado para outros veículos, um avião, por exemplo, né, um outro meio de transporte, eu quero dizer. Um avião, por exemplo, pode se beneficiar desse algoritmo. Porque como tudo é muito novo, a própria modelagem na computação quântica é um desafio. Então, o fato de nós estarmos tentando modelar isso para um veículo
E conseguindo, já apresenta um mérito substancial. E isso pode ser transposto para uma outra situação parecida, né? Como eu falei, um avião, por exemplo. Né? E qual é a utilidade de um projeto desse? Né? Nós pensamos em colocar num veículo, inicialmente um veículo terrestre, porque a otimização de peso no veículo ela pode ter várias implicações. Né? Você pode mudar, por exemplo, o centro de gravidade de um veículo, isso traz benefícios para a segurança, né? Para economia de combustível, para a aerodinâmica, uma série de coisas. Só essas coisas que eu citei já valem o benefício desse projeto. Né? Então, sim, nós pretendemos aplicar isso para uma variedade de meios de transporte. Na parte quântica, é que o primeiro contato que eu tive, infelizmente, não foi através do meio da computação, né? Certo. Eu já sabia da questão da física quântica, né? Já tinha ouvido falar, mas infelizmente eu acho que o nosso povo, com aquela questão muito de cultura da mística, esotérica, eles sempre puxam mais. Sim. Né? Bom, você já deve ter ouvido falar alguns. Eu tenho um slide. A física quântica foi com um quântico. Isso, então aí, e assim, isso pra mim eu achei assim, bom, né? Sem comentários, né? Eu tenho um slide nas minhas apresentações que normalmente eu faço. Quando eu vou falar o que é computação quântica, eu dou um passo atrás e falo o que não é computação quântica. E aí eu coloco algumas figuras, né? Eu coloco, por exemplo, uma figura do Yoda segurando um computador quântico, falando que ela não é uma obra de ficção científica, ela também não é uma coisa que tenha relação com coisas sobrenaturais, enfim. Né? Então é uma ciência. Né? A física quântica é uma ciência e precisa ser vista sob esse prisma, né? Mas olha, eu encorajo você, se você, mesmo com pouco tempo, eu sei que você está na faculdade e tem uma carga horária grande aí, mas se vocês quiserem estudar computação quântica, não percam tempo, entrem nos cursos gratuitos que tem disponíveis na internet. A IBM tem cursos maravilhosos do Qiskit, a Microsoft tem também, existem vários cursos abertos que dão uma base muito boa de fundamentos de computação quântica. Isso vai fornecer uma visão bem melhor para vocês, da computação de uma forma geral. E sobre o mercado de trabalho, como é que você acha que está esse clima para computação quântica? Você acha que algo vai crescer bastante? Algo ainda que está dando seus primeiros passos? Já está crescendo, né? Hoje no Brasil, quando nós começamos, só tinha Dobslit oferecendo vaga de estágio e emprego para quem quer fazer algo de computação quântica, né? Porque o que existia além disso era bolsa, se você quisesse ser um pós-graduando. Mas hoje a gente fica muito feliz de ver que existem até vagas abertas em grandes empresas como o Itaú, o Hospital Albert Einstein, né? O Bradesco tem equipe de computação quântica interna, outras empresas estão surgindo na área, e isso está criando um ecossistema no Brasil, especificamente dedicado à computação quântica, e certamente vão surgir vagas variadas para quem quiser entrar nesse ramo. Então, quem já estiver estudando vai se beneficiar muito disso. E como é que você a sua opinião sobre o posicionamento do Brasil nesse pesquisa de computação quântica? Você acha que nós estamos pioneiros? Ou você acha que nosso pesquisa ainda está deixando um pouco a desejar? Em termos de pessoas, o Brasil está muito bem servido, porque nós temos pesquisadores de renome em várias universidades, temos alguns que se destacam no estrangeiro também. Hoje temos o Fernando Brandão, que é um dos nomes brasileiros mais conhecidos na área, que está à frente da parte de computação quântica na AWS, da Amazon. E agora a parte até hoje
de mercado, de startups, ainda é muito jovem, está nascendo ainda, né? A Dobslit começou a fazer isso. E em termos de investimento, o Brasil só começou a figurar no mapa de investimentos de computação quântica a partir de 2022. O investimento, em comparação com o restante do mundo, o mundo dos países industrializados, né, ainda é modesto, mas eu acredito que nós podemos fazer muito com o pouco que temos. Nós temos o talento de tirar leite de pedra, né? Então, eu acho que dá para fazer muita coisa com os recursos que já existem. E se vierem mais recursos, que ótimo, que venham, né? Quem já me deu uma mensagem para a reunião vai ter uns 15 minutos para acabar. Quais seriam as suas considerações finais, coisas a falar, mensagens para passar? As considerações finais eu acho que seria especialmente para o grupo de vocês, né, que estão fazendo esse trabalho, reforçar esse meu convite para quem quiser estudar computação quântica, que não espere por nada, comece a pesquisar hoje mesmo os cursos disponíveis online. Nós da Dobslit somos muito receptivos a conversar com qualquer pessoa que queira aprender computação quântica de uma forma séria e conectar essas pessoas a quem for preciso, né? E basicamente é uma grande oportunidade para futuro de carreira. Quem quiser também estudar de uma forma visando carreira, está aí uma oportunidade de ouro nas mãos, né? Os profissionais de TI convencional já são escassos. Os de computação quântica são ainda mais. Então pensem nesse lado. No nosso caso, a gente está meio privilegiado, porque o nosso professor, Dr. Aparecido Gilbran, ele é um entusiasta desse assunto, especialista. Ele fez esse mini curso de computação quântica à parte da FATEC para ensinar, ele reunir todos os conteúdos gratuitos, nos ensina com os conhecimentos a mais que ele tem também, a experiência que ele tem, né? Então, eu acho que a gente, especificamente da FATEC de Carapicuíba, nós estamos bem servidos nesse assunto, mas é claro que com certeza, artigos Fico científicos feliz. e tudo isso. Fico feliz de saber isso. Parabéns ao professor. O trabalho do professor foi a gente fazer um setzinho, mostrando a reportagem. Porém, Rogério, gostaria de agradecer você por dar essa oportunidade para a gente falar sobre a Dog Sleep. Eu estou saindo aqui muito mais animado falando que o Brasil está nessa área. Foi um prazer, pessoal. Quiserem conversar mais vezes, estou à disposição. Ok, obrigado. Agradeço muito. Tchau. Verdade. Uma boa tarde Muito para vocês. obrigado, viu? Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.